os conflitos criam oportunidades. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, o livro histórico de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos ouvir a respeito de oportunidades no meio dos conflitos. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, este é o momento mais importante para a vida da igreja, o momento do ensino da palavra, o momento em que os olhos espirituais são iluminados, o momento em que nós cuidamos das coisas lá do alto. Fala-nos então, Pai, revela-te lá dentro, o coração de cada um, a respeito deste seminário dos pacificadores. E eis-me aqui, com paixão, com alegria, motivado por Ti, Senhor, para ensinar, para cuidar, para amar a igreja através da palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, povo escolhido, povo eleito, predestinado, aqueles que são selados para o dia da redenção, meus filhos em Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado. Estou ensinando desde semana passada que todos nós, crentes em Jesus Cristo, cristãos salvos, nós que somos a igreja, a eclésia de Jesus, temos um chamado de Deus para lutar pela paz, a sermos homens e mulheres reconciliadores, mediadores no meio dos conflitos da vida. Disse domingo que conflitos são inevitáveis, fazem parte da condição humana. Há conflitos no seio da comunidade, há conflitos no teu bairro, há conflitos na minha e na tua família, há conflitos no nosso país, há conflitos entre as nações. Pastor, o que é um conflito? Um conflito é quando você tem uma ideia e eu tenho outra. É quando as ideias são opostas, mas que tantas vezes, por as pessoas não saberem conviver com ideias opostas, os conflitos se tornam confusão, agressão, casos de tribunal, separações, rompimentos de laços de família, laços de amizade. Então nós precisamos saber que para algumas pessoas conflitos são apenas perigos. São aqueles perigos que deixam às vezes pessoas muito feridas, mas para outros são obstáculos que têm que vencer rapidamente. Então deixe-me lhe explicar uma coisa: conflitos na realidade são quase sempre oportunidades para solucionar problemas de uma maneira que honre a Deus, que honre a Deus e que traga benefícios para as partes. Esta é a razão da solução de conflitos. Esta é a razão de Deus nos chamar a ser, todos nós, a sermos pessoas pacificadoras. Agora, vamos aprender esta noite 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, quais são as reações normais que as pessoas têm quando estão diante de um conflito, quando estão diante de uma oposição, quando estão diante de um pensamento diferente do seu pensamento? Há 3 posições. Há pessoas que fogem dos conflitos. Isto é a reação mais normal, fugir dos conflitos. Em segundo lugar,
há pessoas que atacam as outras na hora dos conflitos. Mas há uma terceira reação, que é quando as pessoas são pacificadoras, lutam pela paz no meio da diversidade de pensamentos. Porque pacificador, na realidade, é a prática do Evangelho, é a forma mais adequada que existe, é a forma bíblica para se resolver conflitos. Agora, você sabe, muita gente tem reação de fuga. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aqui. Quando as pessoas não querem solucionar conflitos, elas normalmente fogem dos conflitos. E quando você foge de um conflito, você está piorando a situação. Deus ensina o caminho da solução, Ele não diz fuja. Se bem que há uma situação que você tem que fugir, que eu vou ensinar esta noite. Mas normalmente, se você está num conflito com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu patrão, contigo mesmo, com os teus empregados, com o governo, se você está em conflitos, amado, ouça, não fuja de resolver. Porque se você foge, você piora. Olha lá em Gênesis 16 o que diz sobre fugir de conflitos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim eu edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho de Sarai, conselho errado. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, uma serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ela possuiu, ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Veja, Sara fez a proposta, a empregada teve o filho, e agora Sara teve ciúmes e começou a desprezar. Olha aí o conflito. Então diz a palavra que Sara disse a Abraão: seja sobre mim a afronta que se me fez a mim, eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Pronto, está estabelecido um conflito. Versículo adiante. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede o melhor te parecer. Sarai, Sara humilhou-a. Você vê um conflito. Era uma mulher estéril, pede ao marido, daquele tempo era permitido: olha, coabita com a nossa empregada. Quando a empregada teve o filho, ela começou a ficar com ciúmes, desprezou a empregada, humilhou a empregada, e finalmente o que a empregada fez? Fugiu. Um conflito dentro de uma família. Tinha que sentar todo mundo para conversar e tentar reconciliar a situação. Mas a humilhação era tanto que Agar fugiu. Esta é uma reação normal, é tentar escapar de um conflito. Isto aqui não é correto. Quantas pessoas deixam a casa, deixam a família, rompem amizades, pedem divórcios, pior do que tudo isso, mudam de igreja. Eu não gostei daquele irmão que me disse, eu não gostei daquele homem, daquela senhora, e então as pessoas fogem, rompem com a igreja. Amado, fugir está adiando a solução. Veja o que diz em 16, 7, 8 de Gênesis. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte a caminho do Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vês, para onde vais? E ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Agar não quis confrontar a situação, não quis buscar a mediação, não quis buscar a reconciliação e simplesmente fugiu. Fuga é nociva, é uma forma nociva da pessoa lidar com conflitos. A fuga só é legítima quando há situações ameaçadoras, quando há maus tratos físicos, quando há violência sexual, quando há agressões. É bom que a pessoa saia do conflito. Por isso em 1 Samuel 19, 9 e 10 explica isso. Diz a palavra do Senhor: o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado na sua casa, tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento de música.
procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Esta é a única forma que a fuga é a solução. Saul queria matar Davi, jogou-lhe uma lança, ele esquivou, e o que ele fez? Fugiu, porque senão ele seria morto. Então a única forma que permite a fuga de um conflito é se o conflito traz perigo de vida, traz agressões, traz violência sexual. Realmente a pessoa tem que fugir. Então a ideia não é a fuga. Muitas pessoas perdem a esperança de solucionar conflitos, e aí vem um aspecto muito mais prejudicial. Há pessoas que no desespero, quando se deparam com uma situação conflituosa, elas buscam até o suicídio. Você sabe, o suicídio não pode ser parte dos filhos de Deus. O suicida não herda o reino de Deus. Buscar na fuga do suicídio, quando o desespero é grande, é algo que ainda provoca mais problemas com Deus. Então, ouça uma coisa: a terceira causa da morte de adolescentes nos Estados Unidos é o suicídio. Isto porque as crianças não aprenderam a lidar com conflitos de maneira construtiva, porque nunca se ensinou dentro da igreja esta questão. E eu agradeço a Deus pela vida da minha filha Cristiane, a pastora Cristiane, que me inspirou a tratar deste assunto. Então, se a criança não vê em casa a mediação dos conflitos, quando ela cresce, ela não sabe resolver conflitos. É por isso que nos Estados Unidos a terceira causa morte dos jovens é por suicídio, porque tem problemas em casa, tem problemas na escola, tem bullying, tem isso, tem aquilo, e a pessoa não vê saída e se suicida. O suicídio não é maneira de resolver conflitos. Então não é fugindo. Em segundo lugar, outras pessoas têm a mania do ataque quando estão em conflitos. E quem quer se aproveitar da situação, quem é inseguro, quem é vulnerável, são aqueles que intimidam através de ataques, sejam eles verbais, caluniosos. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma vida proba, alguém calunioso gera um conflito e começa a atacar verbalmente, e começa a insinuar, e começa a caluniar. Este tipo de conflito é um dos piores, de tentativa de reação ao conflito, é dos piores que existem. Em Atos 6, 8 a 15 diz isso, olha lá: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. O que é que Estevão estava fazendo? Pregando e curando pessoas. A oposição se levantou. Versículo de número 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, já que eles não podiam resistir, passaram a atacar. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo, arrebataram, levaram ao sinédrio. Depois dessa palavra do Senhor, apresentaram testemunhas falsas. Você vê o que é um conflito? Quantas famílias se destruíram por causa de falsos testemunhos? De pessoas que não têm legitimidade, que não têm idoneidade, que se levantam, dizem, atacam e destroem uma igreja, destroem uma família, destroem uma empresa. Eles começaram a dizer: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Você vê quantas situações, amado, eu passo, você passa, nós passamos.
E nós, pastores de igreja, somos vítimas disso aqui. Pessoas que você diz, não, mas aquele irmão, eu ponho a mão no fogo por ele, aquela irmã, gente de Deus, e quando você vai descobrir, está conspirando, está falando, está atacando, está botando no Facebook, pessoas que não têm legitimidade, pessoas que não têm hombridade, pessoas que não têm caráter, são capazes de destruir um monte de gente. Então isto é uma forma horrível de se resolver, porque é aí que entram os litígios. Então, o que os crentes têm que aprender? Amado, nós não podemos levar a tribunal irmãos. Isso é proibido pela Bíblia. Pastor, mas não há conflitos que legitimamente só um juiz pode solucionar? É verdade. Quando existem questões penais, a igreja não pode solucionar. Romanos 13 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Então, todas as autoridades são constituídas por Deus. E há situações que são legítimas e só um juiz pode julgar e sentenciar. A igreja não pode se meter nesta área. Mas saiba de uma coisa: todo processo judicial prejudica relacionamentos e nunca mais se obtém uma justiça completa. Se dois cristãos estão em disputa e um deles leva e o outro é obrigado a ir a tribunal, amado, ambos são prejudicados. Por isso, ouça a igreja de Jesus aqui presente e ouça a igreja de Jesus à distância. Nós temos que resolver todas as nossas diferenças aqui na igreja. Você está em conflito com o seu marido, com a sua esposa, é aqui, não é um juiz iníquo que pode separar você e sentenciar você. Claro que a igreja nunca levou isto a sério. Eu não conheço nenhum ministério no mundo a não ser os peacemakers, essas organizações que instituíram os pacificadores à luz da Bíblia. O resto eu vejo, amado, igrejas levando membros levando pessoas da igreja a tribunal. É horrível. Olha como é que Paulo diz, 1 Coríntios 6, 1 a 8. Aventura-se, é uma aventura, algum de vós tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que devemos julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou digo. Paulo está instruindo a igreja, está dizendo, isto é uma vergonha. O Espírito está clamando isto pelo mundo inteiro, amado. Os ministérios que constituíram esses pacificadores estão clamando. Amados, milhares e milhares de causas dentro dos tribunais, de irmãos levando irmãos, irmãos levando igreja, um caos. Então ele diz no versículo, venha atrás, bispo, em 1 Coríntios 6, eu ainda estou lendo, ele diz assim, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão perante incrédulos? Você não imagina o que um juiz incrédulo, um ministério público incrédulo, quando ele vê crentes em disputa, o que eles dizem? Como é que pode? Olha aí os crentes aqui dentro de um tribunal, vocês não sabem resolver os vossos casos na vossa igreja? Haverá um irmão de levar outro irmão a juízo perante incrédulos? Só existir demandas já é completa derrota. Dois irmãos brigam, uma família briga, o marido com a mulher briga, amado, já é derrota. Sabe qual é o remédio? Ele disse, por que você não sofre o dano e a injustiça? Porque se um casal evangélico tem um conflito, e ele busca no juiz a sentença da separação, rompendo a aliança do casamento, meu amado, isto é uma tragédia.
o autor disso aqui pagará muito diante de Deus. Ele disse: vos fazeis justiça e injustiça, fazeis dano aos próprios irmãos. Quer dizer que todas as vezes que há um conflito não resolvido, ou se parte para o ataque com a ameaça do advogado, do tribunal, isso é um dano que se faz à noiva de Jesus, aos próprios irmãos cristãos. Por isso é que Jesus ensinou em Mateus 5, 25, diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, porquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido a uma prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então nós precisamos de entender que a igreja de Jesus não pode alimentar, os crentes não podem alimentar iras. Olha o que João diz em 1 João 3,15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Quem é que me odeia aqui? Levante a mão, os que me odeiam. Ai, graças a Deus, senão eu ia te chamar de assassino, e você já ia entrar em conflito comigo, já ia na delegacia. Ele me chamou de assassino, danos morais. Isso é a vida perversa da nossa sociedade. Só olha, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna. Se eu odiar um irmão, se eu ficar em conflito com alguém, eu não tenho a vida eterna, não sou de Jesus. Eu já vi casamentos aqui, 2, 3 meses, a pessoa: porque eu não amo, descobri que eu não amo, temos incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios, você tinha que ver tudo isso antes de se casar. Então, Mateus 5, 21 e 22 disse: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Oi, Deus não quer guerras entre o povo de Deus. Os tribunais estão cheios. Existem denominações que maltratam, chamam os pastores de malas e agridem, e essa gente toda corre para os tribunais. Uma vergonha. Por isso que Paulo diz: isto é uma vergonha. Porque você não sofre dano, porque você não se cala. Então, a fuga ou o ataque não são as normas bíblicas. Se você proceder dessa forma, a Bíblia diz: não é filho de Deus, não tem a vida eterna. Por isso é que quando há um conflito, eu sempre digo: estou fora, eu quero viver a vida eterna. Agora vamos para a terceira parte, que são as reações de pacificação. Amado, ouça uma coisa: a pacificação ou a reconciliação foi ordenada por Deus. E se Deus diz que deve ser desta forma, não é o advogado, não é o juiz, não é o Ministério Público que tem que dizer o contrário. Deus respalda no Evangelho e quer que o seu povo encontre soluções justas que agradem ao povo de Deus. Então, quais são as reações normais que existem quando se está tratando de pacificadores e pacificação? Primeiro, quando alguém ofende, você pode simplesmente negligenciar e ignorar a ofensa. Eu prefiro ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11 diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Então, se você me disser: apóstolo, como é que o senhor mais gosta nesta questão do conflito? Uma pessoa vai aí na internet, acusa o senhor, ataca o senhor. O que é que o senhor faz, apóstolo? O senhor é advogado, o senhor é um criminalista, o que é que o senhor faz? Nada. Sabe como é que dizia a minha avó portuguesa? Bolufas. Eu não faço nada. Eu tenho um Deus que é o meu justo juiz. Você
mas apóstolo, mas tem gente falando. Amado, essa gente vai responder: não tem a vida eterna? Eu tenho. Diz que a discrição do homem, quem é discreto, é longânimo. E a glória de um homem longânimo e discreto, de uma mulher discreta, porque tem gente que adora uma confusão, eu não. Então ele disse: o longânimo, o discreto, qual é a glória? É perdoar. Perdoar as injúrias. Amado, Provérbios 12:16 disse: a ira do insensato no instante se conhece. Está me tirando? Quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Parte para a briga. Mas o prudente oculta a afronta. Falou mal de mim, o problema é dele. Eu tenho credibilidade, eu tenho 38 anos de vida ministerial, o mundo inteiro sabe quem eu sou. Ah, mas estão dizendo, digam-no, todo mundo fala porque tem o quê? Boca. Se não tivesse boca, não falava. Tem boca, fala. Então, ocultar a afronta é prudência. Provérbios 17:16 diz: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Colossenses 3:13 diz a palavra do Senhor: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, vocês têm que perdoar. Meu amado, você tem que perdoar a sua esposa. Meu amado, minha amada, você tem que perdoar o seu marido, tem que perdoar os seus filhos, tem que perdoar quem te ofende. Ele disse: suporta, perdoai-vos mutuamente. Tem alguém queixa? Ah, porque me humilharam. Perdoe, meu amado. Eu fui muito humilhado. Perdoe. Suporte. Pastor, mas mexeram com a minha... nem sei como é que se diz, mexeram com o quê? Meu ego, mexeram com o meu ego. O Antônio falou masculinidade, hein? Já foi ofensa demais, mano. Aí sai no pau todo mundo. Aí se tratou dessa área, não tem Bíblia. Aleluia. Vai todo mundo lá para fora. E agora, me conheces da onde? Foi o Antônio que levantou, não fui eu, hein? 1 de Pedro 4:8 diz assim: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, se a pessoa é crente no duro, tem Jesus, o amor cobre, não descobre, cobre multidão de pecados. O mexeriqueiro descobre, o amor cobre. Então, ignorar a ofensa é uma forma de perdão. Sabe qual é a minha posição e da minha mulher? Nós não falamos. Eu não permito que evolua no meu espírito, no meu coração, ira e amargura. Não permito. Então quando alguém diz: eu ouvi dizer que o rapaz... ouviu é porque tem ouvidos. Não, mas tem um senhor... mas tem uma... Amado, eu ignoro. Eu sou superior a isso aí. Porque tudo que o diabo quer é ver os crentes. Entende, Silas? Todo mundo, vamos lá, bate boca. Nós não somos pessoas finas. Nós somos palacianos. Você sabe como é que nos chamam aí fora? Aquela igreja é a fina flor do abacateiro. É o último biscoito do pacote. Eles são todos empavonados. Eles acreditam que são abençoados. Eles dizem: fui predestinado em amor. Só a igreja Cristo vive honra a Deus, meu amado. Só esta igreja glorifica ao Senhor. Entende, Narciso? Aquilo é uma igreja de pessoas empavonadas. Miguelzinho, como um pastor me chama, né? Miguelzinho, tu és um pavão. Olha, amado, eu não tenho nada aqui atrás, mas sou pavão, pronto. Você acha que eu sou pavão? Amém, sou pavão. Agora, briga comigo não tem. Vai brigar com a sua avó, comigo não vai. Então eu ignoro. Pastor, mas o pastor Antônio levantou um problema. E se mexerem... Isso é outro problema. Vamos continuar, senão vai acabar o culto. Depois tem na pacificação, tem a reconciliação. Olha, amados, há situações
que são difíceis. Estou aqui tentando dar um pouco de humor a uma tensão nervosa, mas Mateus 5, 23 e 24 diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Isso é a regra bíblica. Então, reconciliação. Estavam conciliados, brigaram, reconciliação, voltaram. Você tem que tomar essa atitude. Não, mas amado, não vem com eu. Você tem que tomar essa atitude, eu tenho que... Há pessoas que não querem reconciliação, problema deles. Nós somos da paz. Depois existe a negociação. Olha, às vezes as questões são materiais, envolvem dinheiro, direitos que às vezes são quebrados nas relações. Nós tivemos aqui um caso de um irmão que pediu dinheiro a outro irmão, pegou-lhe um monte de dinheiro, disse que ia pagar, se mandou da igreja. E aí, apóstolo, como é que fica? Eu sabe o que eu disse ao irmão que emprestou dinheiro? Por que o senhor não veio me perguntar primeiro? O senhor, se me viesse perguntar, eu devo emprestar 30 mil reais àquele irmão, eu diria, não. Mas ele está dizendo que vai se suicidar. Se é filho de Deus, não vai. E se é do diabo, o que você pode fazer, meu amado? É do diabo, não pode fazer nada, ele vai mesmo, pá, acabou. Agora, se é de Deus, não. Por isso a negociação diz em Filipenses 2,4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Versículo de número 4. Então, como é que nós fazemos uma negociação? Tem questões financeiras, você não pode só pensar em você, tem que pensar na outra pessoa. Nós aqui chegamos a um consenso. Não posso pagar tudo de uma vez. Paga como? 500 reais por mês. Então você vai pagar 500 reais por mês. Agora, não deixamos de negociar situações. Quarto lugar, a mediação. Se dois não chegaram a um acordo, deve-se pedir a pessoas que não estão envolvidas que ajudem numa solução, chama-se mediação. Mateus 18:16 diz isso, olha lá: se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a palavra se estabeleça. Chama-se negociação. Então o mediador dá conselhos, sem forçar a situação. Aqui temos os ouvidores da igreja para fazer isso. Quinto lugar, arbitragem. O que é arbitrar? 2 intermediários ouvindo uma situação e oferecendo a decisão, chama-se arbitrar. 1 Coríntios 6, 4, 5. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm aceitação. Versículo de número 5. Para a vergonha eu lhe digo, não há porventura ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Então, esta arbitrar, julgar, é feito dentro da igreja. Não é feito por advogados aí fora. Não é feito nas portas de um tribunal. Não é feito por homens que não têm aceitação. Sexto lugar, nós temos que saber do que é a responsabilidade de cada um no meio dos conflitos. Se uma pessoa se declara cristão e se recusa a ser reconciliado, amado, é preciso que a igreja saiba disto. Mateus 18, 17 diz isso. Se ele não atender, diz-o à igreja. Se recusar a ouvir a igreja, consideram como gentio e publicano. Não dá para fugir de uma realidade. Tem conflito, tem divisão de opiniões. Você tem direito de pensar diferente de mim, eu tenho direito de pensar diferente. Agora, isto não pode causar uma ruptura e uma guerra entre nós. Não pode. Pastor, diz-o à igreja. Por que a igreja? Porque, amados, a igreja é o único lugar do mundo que tem amor, que tem uma maneira redentora, restauradora. A igreja é a chave para salvar relacionamentos. A igreja é o lugar que promove justiça. A igreja é o lugar que promove paz. E mais do que isto, a igreja é o único lugar no mundo que tem jurisdição em cima da vida dos cristãos. Não é a delegacia, não é o tribunal, não é o TRT, não é o Supremo, não é o STJ, não é, amado, é a igreja. A igreja tem jurisdição. Nós temos aí do latim a palavra jurisdição. Aí, olha lá. Jurisdição, juris, o direito, e dissere, de dizer. Quem tem
dizer como solucionar problemas e conflitos entre as pessoas cristãs, entre famílias, entre irmãos, é a igreja. Não há um sábio que julgue as vossas causas. Claro que nós temos. Por que o apóstolo é advogado? Nós temos aqui um monte de advogados cristãos. Nós temos aqui psicólogos, psicanalistas, Ministério Público, desembargadores, que pensam com a Bíblia, não pensam como o mundo pensa. Então, se há um conflito, e são inevitáveis, quem tem jurisdição é a igreja. Nós temos o poder de aplicar o direito bíblico, que a Igreja Católica chama do direito canônico, para solucionar conflitos e resguardar a ordem e a autoridade do corpo de Cristo. Então eu queria terminar lhe dizendo: todo litígio, todo conflito coloca em perigo a paz da comunidade e a vida do povo de Deus. É por isso que Deus manda lutarmos pela paz. E domingo eu vou ensinar isto. Sabe, essa luta pela disputa não é bíblica. Por isso, nós temos que viver a palavra e sermos pacificadores, conforme disse Mateus 5:9. Olha lá: bem-aventurados, palavra original grega makarioi, feliz, e a única forma de ser feliz nesta terra é ser pacificador. Olha, você vê no trânsito as guerras, as mortes que há no trânsito, amado. Às vezes com um pedido de desculpa, irmão, perdão, amém, glória a Deus, vamos rezar, sabe, alguma coisa, mas não, a pessoa sai do carro, encara o motorista de ônibus, sabe, e ameaça, e dá uma rodada de baiana. Aí vem uma pessoa lá despreparada com um pau e tumba. Oh, meu marido foi morto na frente das pessoas porque ele parou o carro e foi desacatar um homem que estava num caminhão. Tantas notícias que chegam, porque nós não temos a cultura, ainda não tínhamos a cultura da pacificação. As pessoas fogem, enfrentam, embatem, vão no Facebook, rebentam com a vida moral das pessoas. As pessoas tomam partido, sabe? É um drama que a sociedade vive. Mas vou lhe dizer uma coisa: não são os filhos de Deus, os legítimos, que tem Jesus como Senhor, que ajoelha, que ora, que glorifica, que exalta, ele tem que ser um pacificador, porque é o pacificador que será chamado filho de Deus. E os agitadores serão chamados filhos do diabo. Porque, irmão, quem é agitador é filho do diabo. O rebelde é pecado da feitiçaria. O rebelde é pecado de feitiçaria. Então eu queria terminar dizendo: eu creio que o Senhor vai usar esta série para pôr um ponto final a muitas contendas. Vai valer a pena você ficar aqui o mês todo ouvindo o profeta da igreja, porque quando chegarmos lá adiante, no final do mês, nós vamos ter uma imagem tão perfeita da necessidade de sermos pacificadores, no trabalho, na família. Brigou o casal, amado, em vez de jogar lenha no fogo, tira a lenha. Não havendo lenha, o fogo acaba. Bom conselho, sabe? Estímulo à vida. Meus amados, lá fora esse mundo é tão perverso, tão mau, tão cheio de maus exemplos, tão cheio de atalhos. As pessoas andam em busca de uma resposta, andam em busca de um norte, andam em busca de uma solução, e às vezes eles entram em lugares que tem uma placa dizendo igreja, e encontram lá dentro a blasfêmia daquele que vive a contender, amado. A glória de um homem é perdoar. Durante 36 anos de pastor, eu tenho sido, em muitos momentos, esmagado. A mim me levaram a tribunal várias vezes.
Eu recebi oficiais de justiça na minha porta. Uma carta anônima foi enviada ao Ministério Público dizendo que eu tinha um quarto escuro aqui dentro, que batia nos idosos, que eu tirava o patrimônio. Quando eu via um idoso com Parkinson, mandava ele assinar um documento tirando os patrimônios todos para mim. Fui levado numa delegacia de polícia. Delegado nem curso superior tinha, aos gritos comigo. Mandaram inspetores aqui interrogar os nossos velhos que eu tinha aqui nas casas de graça, com amor, com televisão, com médico, com ambulância, com tudo do melhor e do bom. E lá estava eu diante de um delegado, ele aos gritos: mostra lá quem você bateu, onde é a velhinha que você quebrou as pernas. Eu falei: mas eu não bati ninguém, meu amado. Aí para o Ministério Público, lá vou eu para o Ministério Público, estou lá, Igreja Evangélica Cristo Vive, sou eu. Todo mundo: é o apóstolo, quem ele matou, quem ele fez. Entra, chega lá, chega um homem que não tem nada a ver conosco, aos gritos. Eu disse: excelência, o senhor acha que se eu batesse em velhos, era uma carta anônima que ia resolver a questão? O senhor quer saber qual é o patrimônio da minha vida e da igreja? Entra online no nono de imóveis. O senhor vai lá ver, Igreja Cristo Vive, Miguel Ângelo da Silva Ferreira. Aqui o meu CPF. Ele entrou: então é tudo mentira. Eu falei: mais ou menos. De vez em quando eu dou lá chega para lá, um chutezinho e tal. Quer dizer que esta é uma carta mentirosa, senhor bispo? Esta é uma carta mentirosa. E lamento muito que o erário público seja gasto tentando intimidar um homem de Deus. Mas as pessoas fazem. Se fazem comigo, fazem contigo. Se fazem contigo e comigo, fizeram com Jesus. Levaram-no ao sinédrio, foi julgado, amado. E na hora em que havia uma festa, tinham que soltar um. E começaram a democracia. Quem é que solta? Solta Jesus ou Barrabás? E a democracia falou: Barrabás! E o que faz com Jesus? Condena. Sim, mas ele não teve parte do Petrolão nem do Lava Jato. Condena. E lá foi o Senhor, carregando aquela cruz, aquela coroa de espinhos, aquele sangue vertido. Depois, naquele monte Gólgota, cravaram em suas mãos pregos nos seus pés, elevaram aquela cruz no meio de 2 salteadores. A um soldado pegou uma lança e o atravessou, o seu lado jorrou água e sangue. E ele disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Amado, usa o perdão como filosofia de vida. Assim seja, assim diz o Senhor.